Estamos de volta com o nosso podcast Tô Dentro. Estamos mais uma vez aqui para bater um grande papo e falar sobre cultura, falar sobre o projeto interessante hoje, que é o videoclipe, né, que está aí dentro do projeto que a gente trouxe para você já outros podcasts, falando aqui sobre a Lei Paulo Gustavo. É uma parceria nossa com a Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, com incentivo aí da Lei Paulo Gustavo, e a gente entrevistando aqueles que estão dentro, né? Aqueles que passaram pelo processo tão complicado, tão concorrido, e felizmente puderam aí receber um incentivo e fazer as suas produções. O videoclipe, ele é um clipe musical, e a gente vai saber, né, a importância dele para a sociedade e o objetivo também, né, de quem propôs essa proposta aí e que foi aprovada. Eu acredito que tem uma história bacana e nós vamos falar. Estamos recebendo aqui, né, com muito prazer, né, o Break. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos contar a sua história, né? História bacana, né? Que bom que você também está dentro do esquema aí do podcast, né? E também dentro do esquema da Lei Paulo Gustavo 2024. Sim, claro. Tem se sentido bem nesse sentido aí? Sim, com certeza. Eu acho que isso vem para a mudança, né, da carreira da gente, principalmente quando você cresce num meio onde você não tem muito acesso a isso aí, né? Acho que uma das maiores dificuldades é você entender a lei e você entender que você também pode estar pronto para, né, se deparar com um trabalho aí que você poderia gastar talvez anos para produzir. Talvez uma lei dessa, né, alavanque aí a sua carreira, o seu projeto, né? No meu caso foi esse videoclipe, né? Ele é uma homenagem às mães trabalhadoras da década de 90, né? Então eu conto muito aí a história desse videoclipe, da minha vida pessoal, sobre as pessoas que passaram, né, que ainda vivem, que moram lá ainda até hoje, né, na região, né, que se passa esse videoclipe. Pessoal, o nome dele é Diego Reis, Break Garage. O Break Garage é uma ramificação assim, do meu trabalho, né, porque além da música eu também faço trabalhos artesanais, né, eu tenho uma oficina onde eu faço a produção. Quer dizer, o garage quer dizer que é um ateliê ali? Um ateliê, justamente, né? Lá eu desenvolvo trabalhos com ferro e com madeira, né? Desde mobílias a peças únicas, decorativas e tal. Ó, que legal, cara. Faz umas mobílias assim diferentes? Faço, né? Bastante. Na verdade, eu só gosto das mobílias diferentes, na verdade. Eu procurei alguém para fazer uma mesa totalmente diferente para mim aqui. Ninguém topou, cara. Poxa, aí tá. Talvez seja de hoje que vai acontecer isso aí. Eu queria uma mesa assim, meio arredondada, com as cores diferentes. Legal. Falei, pô, um podcast, né? Aí ninguém topou fazer. Eu falei, poxa, não é possível. Não chegou lá no Break Garage, né? Sabia aí, ó. Né? Tá vendo? Sempre tem uma grande oportunidade, né? Da gente, através dos contatos, a gente descobrir coisas novas e possibilidades novas, né? Eu fico até curioso quando fala assim, garage, né? Você imagina uma garagem, né? Cheia de equipamentos ali e como você falou que é ferro e madeira, né? Tem muita coisa, muita coisa. E trabalha também reciclando alguma coisa? Agora eu tô tentando pegar uma linha mais autossustentável, sabe? Que é uma mistura, né, da ferragem, mas tentando um equilíbrio, né? Eu vou começar agora a tentar reciclar o PET, né? Para adicionar em assentos de cadeiras. Legal. O alumínio também derretido das próprias latinhas de cerveja, né? A gente consegue modelar isso, transformar numa outra peça. Então eu estou tentando levar para a oficina essa vibe mais autossustentável, sabe? Aproveitando parte de alguma coisa aí que já foi descartada. Né? Sim. Ô Diego, a gente sempre gosta de contar a história aqui também da questão de como participar, né, da Lei Paulo Gustavo, né, entrar num edital e tentar se arriscar ali para conseguir esse prêmio, né? Você já tinha participado de outros editais? Como foi a sua história? Tentado antes. Já tinha tentado, mas eu ainda não tinha um portfólio muito bom. Né? Eu acho que a primeira coisa aí é você conseguir arrecadar tudo que você já fez. Né? E eu não sabia que eu tinha tanta coisa a recolher. Né? Eu tinha
tive material aí recolhido de 10 anos atrás, né? Desde mais cedo, né? Então, montar esse portfólio eu acho que foi o maior desafio. Sim, então, sim. Nesse último edital eu já estava com um portfólio mais, né? Mais bem montado, eu consegui pegar coisas que eu ainda não tinha conseguido lá no anterior e tal. E a informação também eu acho que é importante. Eu acho que demora muito a chegar no ouvido da gente, você entender que aquilo ali é para todos, entende? Uhum. Porque as pessoas acham que está num meio fechado, né? Que você não consegue, né, entrar naquela bolha e tal, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, na verdade, a gente até sempre falou isso aqui nos outros, né, que participaram aqui do podcast Tô Dentro, que e não é para todos, né? Que na verdade, assim, você tem um número limite, né? Todas as pessoas podem concorrer, sim, todas as pessoas podem participar, mas aí, logicamente, né, você tem um número limitado de projetos que vão passar, né? E aí você tem que ter uma expertise, você tem que ter um conhecimento, né? Ou então você tem que ter boas parcerias para você chegar a ser aprovado, né? No seu caso, como é que foi? Você mesmo escreveu? Alguém escreveu para você? Você teve parcerias? Como é que foi? Não, eu tive parceria. Quem me ajudou foi o Eric. O Eric Pinguim. O Pinguim. Ele que me botou para frente aí, porque eu tinha o projeto, só que eu não sabia como escrever ele, né? Como transformar aquilo ali pro edital, né? Então, ele que esclareceu isso aí para mim, foi ele que escreveu o projeto. Ele tá como roteirista também do meu projeto. Então, foi ele que foi me colocando assim no lugar certo e, né, fazendo as coisas certas, né? Isso aí para mim foi de grande valia, senão acho que eu não teria nem conseguido, sabe? Uhum. Como escrever o projeto, principalmente, né? Usar as formas corretas para escrever, eu acho que é uma das maiores dificuldades, assim, para quem está escrevendo, né, por conta própria, né? Então, você ter alguém que já entenda como, né, escrever da maneira certa, muda totalmente o quadro ainda. Tá, mas você pretende evoluir nesse sentido de aprender a escrever também, ou você vai preferir trabalhar na parceria? Então, eu prefiro trabalhar na parceria porque eu fico com a mente mais aberta para criatividade, né? Nesse caso aí, para ele foi muito mais fácil eu passar, né, a ideia verbalmente, como eu já faço alguns trabalhos para ele lá dentro da minha oficina também, relacionados também ao desenvolvimento dos trabalhos dele, inclusive. Fica mais fácil dele entender a minha proposta e passar isso pro projeto, né? Eu acho que é até difícil dizer isso, mas para algumas pessoas é maçante essa questão de ter que ir para a parte didática ali, de estudar, escrever e tal. Muito. Então, assim, tem gente que isso para eles é pesado, né? Sim, sim. Então, quando tem essas parcerias, né? Mas aí tem que ter a inteligência, o expertise, claro, para saber fazer uma parceria, com né? Com certeza. Né? No caso aqui do videoclipe, a equipe, quem é a equipe? Ela conta com o Eric, né? Também eu fiz a captação do áudio desse videoclipe. Então eu fui o captador, vamos dizer assim, né, do áudio. E teve o Tato, né? O Tato Pascoal, que fez o videoclipe, né? A captação do vídeo. E eu tive uma contraproposta, né, do videoclipe, que era de fazer um show no bairro, né? Inclusive foi na rua onde aconteceu e onde essa história faz sentido, né, dessa canção. E a gente captou isso tudo lá no dia da apresentação, né? Esse material foi todo recolhido com a apresentação no bairro mesmo, então é tudo muito orgânico que está lá, sabe, nesse legal, material. Né? É muito local, né? Muito local. Muito comunitário, né? Muito comunitário, né? Não houve fechamento de rua, a gente fez a apresentação na calçada, os vizinhos foram saindo, colocando cadeiras na beirada da calçada dos dois lados, então a gente, uma hora ou outra, a gente tinha um carro passando na rua e tal, então foi fluxo aberto de rua e a gente conseguiu, fazer ali mais ou menos 1 hora de material que foi o necessário para gravar o videoclipe, sabe? Tá, fala pra gente, assim, bem detalhado a história do clipe, né? Como é que você pensou isso desde o início? Então, não é uma mente só, né? Você tem que ter alguém que tente diminuir, reduzir talvez até um pouco de ideias, né? Porque às vezes Que parece que na ideia, pelo que eu senti, que tem também a necessidade de mostrar uma dor, né? De mostrar uma realidade, uma vivência. Várias, né? Na verdade, né?
nessa rua foi onde eu comecei a dar meus primeiros passos musicalmente, né? A gente tinha, né, formava bandas, né, quando moleque e tal. Então isso começou ali, né, naquela rua, que é onde a minha mãe mora. Hoje eu não moro lá mais, mas minha oficina é lá, nesse mesmo local. Mas começou ali naquela rua. Só que parte dessas pessoas que inclusive 2 desses integrantes que participavam dessa banda que a gente tinha, que foi nosso comecinho de carreira, eles já não estão mais vivos, entendeu? Então, tem lá mães, tem irmãos, tem parentes, mas muitos deles já se foram, sabe? Então, boa parte dessa canção, dessa música, é para homenagem a essas pessoas que já não estão lá, sabe? Mas também fala um pouco de nostalgia, né? Lá na rua a gente tinha um bar, né? Inclusive eu tenho uma música lançada lá, ela tá com o nome de Seu Luiz, e ela conta a história do bar, da rua, né? Que tinha uma mercearia, lá tinha fliperamas, e o que sabe, sobre o que a gente gostava de brincar na época, também sobre saudade, sabe? Então, essa música que eu gravei, que se chama Irene, ela é mais para homenagear também as mães, né? Que trabalhavam na época dos anos 90, como a minha, né? Que trabalhou muito para poder tentar dar o mínimo, às vezes, para a gente conseguir estudar e tal. Então, ela né, essa Irene é essa mulher de poder, de força, que trabalhou trabalhou duro para cuidar dos filhos e tal. Então, essa música é bem íntima nesse ponto de pessoas, né, que já se foram e de pessoas que ainda estão aí, de mães guerreiras, né, que essa música fala disso também, né, de uma mãe guerreira. Certo. Eu queria que você me falasse sobre você na música também, né? Como é que você se desenvolveu musicalmente? Como é que você teve essa vontade de, né, participar da questão musical, né? Porque, na verdade, a gente entende que é uma questão de dom, né? Mas também não é fácil. Né? Não, com certeza. Né? Eu comecei na igreja, cara. É uma coisa muito comum, né? As pessoas começarem na igreja, né? Eu tenho uma madrinha, na verdade, que me desafiou a cantar, sabe? Até então eu não tinha essa de querer me soltar. Eu tinha muito... Né? Eu tocava, né? Eu toquei um pouco de bateria, depois eu fui para as cordas. E aí quando eu peguei violão me apaixonei, né? Eu vi que aquilo ali era para mim mesmo e tal. E aí eu tocava violão para ela, e aí ela um dia saiu dessa comunidade e falou comigo, você vai ter que cantar agora aí. E aí eu falei, beleza, eu já fazia uma segunda voz para ela, mas eu não fazia, né, a primeira voz, né? Então, foi ali que eu comecei a engatinhar a cantar, né? Até então eu era instrumentista, mas eu não tinha muito ali o talento para cantar. Eu pelo menos não sabia que eu tinha até então, né? De lá pra cá eu fui me arriscando, eu peguei muitos projetos de casamentos, né? Eu tive uma dupla que fazia esse cerimonial, né, da igreja. Me aventurei no sertanejo também. Tentou ser pop. Mas não dá não. Essa não deu certo não, né? Não deu não. Mas foi assim, né? Tudo é conhecimento, né? Então, tudo isso construiu quem eu sou hoje, né? Quem eu sou e quem é a minha carreira, né? Então, de lá pra cá eu fui tentando me aventurar mais. Eu tive um power trio, né? Com o Rafa Martins, também teve aí. Nós tínhamos um guitarrista também, a gente inclusive saiu aí, foi pra Copacabana fazer calçada, sabe? Por conta própria, entramos dentro de um ônibus. E eu sempre tive essa coisa de construir as coisas. Eu fabriquei tudo. Fabriquei uma mala que era a bateria dele, e dentro da mala ia tudo que ele precisava. A caixa de som tinha rodinha, dava para entrar dentro do ônibus e ir tocar baixo, guitarra e bateria na beirada de Copacabana sem precisar de nada, sabe? E aí a gente fez isso. Ganhou dinheiro? Chapéu, a gente passou chapéu, a gente levou um nome de um projeto chamado Cardápio Musical, né? A gente espalhava vários cardápios que a gente sabia tocar na beirada da calçada, a pessoa parava, toca tal música. E aí, se ela gostasse, ela colocava, mas dava um troco. Ela era bem generosa, assim, pelo menos ali onde a gente... Também estava trabalhando em Copacabana, né? Aí não foi ruim, não, né? Foi divertido. A gente ficou lá uma semana nesse projeto, então, isso aí, até então, eu dividia, né, o vocal com esses 2 integrantes. Porque eu ainda não tinha aquela experiência de pegar 2 horas de representação e tal. Aí que eu comecei a me aventurar, né? Tentei o barzinho a primeira vez e até hoje eu ainda sobrevivo aí do barzinho, né? É. Até hoje. Toca mais em qual região da cidade?
Ali no Quintal, 61, quase sempre eu tô ali, sabe? Shopping da cidade, quase que uma vez por mês eu tô lá também, tocando. E tô fazendo muita festa particular, né? Uhum. Festa particular é mais em alta hoje do que o bar para mim, aqui na cidade. O pessoal, o Diego Reis, ele tem 33 anos e está há 10 anos, tá? 10 anos na carreira aí como músico de cordas. É importante a gente falar isso também porque ele se inscreveu aí na questão do videoclipe, né? Que é uma questão musical. E não só por ser um artista, né? Não ser somente aí um cantor, um compositor, mas também porque tem uma história, né? Tem algo que ele queria mostrar através dessa música, através desse videoclipe. E, né, essa questão aqui do break tem uma coincidência, né? Não quer dizer nada, mas é uma coincidência, né? E a nossa questão aqui de conversar com ele e explicar essa questão musical dele, a questão do videoclipe, é justamente para chamar a atenção de outras pessoas, outros músicos, né? Até aquelas pessoas que às vezes teve vontade de cantar, teve vontade de fazer um clipe e nunca teve coragem, né? E eu queria aproveitar que você deixa a sua deixa sobre isso, né? Você que vem lá do Orozimbo Macedo, né? Você sabe que tem uma comunidade ali que sonha muito em ser alguém na vida, em fazer sucesso, né? Ou até ter uma boa grana, sei lá, com o seu trabalho, né? Qual que a sugestão que você dá para essa galera, né? Que às vezes está até lá no anonimato, não teve coragem de se arriscar. Então, cara, o risco é uma coisa complicada quando você vem de uma região onde o risco é uma coisa que é abominada, né? Então, tipo, eu cresci achando que a coisa certa era ter um trabalho fechado, né, horário para pegar, horário para largar. Achei que isso era o lance. E às vezes não é, às vezes é você acreditar mais no seu íntimo, né? No que você gosta de verdade e tal. E enfrentar isso, porque na maioria das vezes a gente tem aí... Eu estava comentando com uma amiga esses dias que a gente deve ter vários Einstein aí, mas deve estar ocupado num aplicativo de telefone, não está, né, explorando ali talvez o que ele veio né, para fazer mesmo de verdade. Então eu acho que foi aniquilado pelo sistema, né? Totalmente. Então, depois que você, né, se tornou toda essa opressão baixou em cima de você, fica difícil você até querer arriscar alguma coisa, né? Então, eu sempre arrisquei muito, eu sempre deixei de lado, sabe? Ouvi sempre os indesejáveis que vão dizer que aquilo ali não vai dar certo, que você tem que procurar uma coisa mais estável, que você tem que... né, tá dentro dos parâmetros, né? Então, acho que a parada mesmo é acreditar mesmo que você... né, no que você tem fé, no que você acha que não acredita, né? Então, é isso. É meio uma questão de liberdade também, né? Totalmente. Você ser livre, você ser empreendedor, você construir aquilo que você sonha. Sim, com certeza. Você não ter que bater um cartão todo dia. Eu tive uma barreira grande em relação a isso, porque eu sempre me questionei, as pessoas sempre falam sobre foco, né? Pô, você tem que fazer isso, né? Mas não quer dizer que você tem que fazer isso todo dia da sua vida e para sempre, né? Então, hoje eu tô, assim, aceitei muito isso aí de uns anos pra cá, que eu sou músico, que eu sou compositor, mas que eu também sou artesão, que eu sou, né, galera me conheceu também, o Break Burger, né, que foi um terceiro envolvimento meu aí na culinária, né, e foi uma coisa grandiosa também aí na cidade. Então, né, não tem que ter essa divisão, você tem que ser, né, que você veio para ser mesmo, sem tabela, sem etiquetas. Tem uma oportunidade de você se transformar em outra coisa, com né? certeza, com certeza. Agora, você valoriza muito a questão do bairro, né? Você vem do Orozimbo Macedo, inclusive aqui no projeto seu, parece que tem essa ligação forte, né? Na verdade eu tô no Nova Cidade, né? A minha rua é a divisa do Orozimbo e o Nova Cidade, né? E eu estudava no Orozimbo, que é uma quadra abaixo né, da rua da casa da minha mãe, né? Então a minha história de vida ali se mistura, né? aos 16 anos, né? Que até que eu fiquei lá, a minha história tá toda ali, né? Naquela região, tá toda ali no Orozimbo, né? E é de lá que eu me tornei o que eu sou hoje, né? Meu convívio, né? Aquele primeiro
convívio, aquelas primeiras amizades que vão fazer quem que você é, né? Essa parte aí é fundamental, né? Sim. Você acompanha essa questão dos editais sempre? Você está por dentro sempre do que está por vir? Sempre não, mas agora estou bem ligado, né? Estou tentando ficar sempre antenado, sempre peço também a ajuda do Eric para poder sempre me informar quando sai alguma coisa, quando tem algum edital que eu possa, né, me encaixar. Sim, eu estou perguntando isso porque parece que esse edital ele né, deve ser publicado novamente e eu acredito que você vai querer se inscrever novamente. Com certeza, né? Com certeza. Você pretende se inscrever no mesmo tipo de projeto ou eu acredito, né? Porque são vários, né, gente? São categorias aqui: curta-metragem, média-metragem, documentário, videoclipe, que é o dele, podcast, o nosso é o podcast, né? Cinema itinerante e cinema de rua e também o cineclube. Você pretende eu pretendo variar? Eu pretendo variar. Inclusive, eu estou com um projeto aí para fazer um podcast, né? Que legal. Eu uso um carro aí que eu uso para fazer minhas apresentações, que é um Fusca que eu adaptei ele. E a minha ideia é convidar um artista da cidade, sair com ele por aí, trocar uma ideia, e ele para em algum lugar e apresenta esse carro também e tal. Né? Então, a minha ideia é tentar, talvez, o podcast do próximo. Sim. Tem uma aqui na nossa nosso roteiro aqui, né? Sobre a Serra do Cipó. Né? Qual a sua ligação da Serra do Cipó, da natureza? A Serra do Cipó, cara, na verdade, é porque é um lugar, assim mais próximo a mim, é um dos lugares, para mim, mais ricos, assim, abençoados. Eu acho que é a Serra do Cipó. Né? Uma horinha daqui, eu acho que é o lugar mais perto de natureza exuberante tem ali, é aquele lugar. Mas eu pretendo empreender, sabe? Serra do Cipó é um lugar que eu pretendo empreender. Não exatamente ali, né, região de Cardeal-Mota, que seria ali o centro do Cipó, né? Mas em qualquer área daquela linha. Desde ali até Lapinha da Serra, são áreas incríveis, né? Eu pretendo empreender e, com o tempo, migrar para lá mesmo, sabe? Eu sempre gostei de morar no meio da natureza, tanto que hoje eu moro numa chácara, né, mais afastada da cidade, então eu sempre gostei. E ali eu acho que é um lugar onde eu me estabeleceria, com certeza. Você fica, como se diz, né? Você vai para as suas origens naturais, né? Origens naturais, exatamente. Contato com a natureza é muito bom, né? Muito, é importantíssimo, né? Mas aí você quer explorar também essa questão da natureza com a música? Com certeza, com certeza. A música é algo que você não desliga, né? Em nenhum momento, né? Eu, por exemplo, eu falo que eu sou viciado em música. Se eu não tiver um som de boa qualidade para ouvir enquanto eu trabalho o dia inteiro, um fone muito bom, eu não consigo, não vai. Então, eu preciso de música o tempo inteiro. Então, assim como minha mudança, a música, ela tá aqui, né, na mochila, né? Ela é uma bagagem que você tá levando junto com você, não tem jeito de... E você se inspira em quê? Em algum cantor, algum ritmo? O que você... Ultimamente, eu tenho ficado muito eclético, sabe? Eu brinco com isso porque... Tô me descobrindo muito agora, sabe? Tô gostando de muita coisa que eu não gostava. Você tá mais ou menos na idade de Cristo, né? Mais ou menos a idade, tô no fim da idade de Cristo, né? Eu vou fazer aniversário agora, essa semana agora. Dia 15 agora eu faço 34, então vou sair aí dos 33 com vitória. Legal. Porque eu acho que a gente... Quando é jovem, né, você tem ali uma fase que você está meio que descobrindo mesmo as coisas, né? Aí depois parece que você meio que escolhe, né? Eu gostei disso, não gostei daquilo e vai e tenta seguir. Ultimamente, né? eu tenho consumido um pouquinho de muita coisa, sabe? Eu acho que a sua arte é o que você ouve, no meu caso, né? Então, eu acho que tem influência de tudo aquilo que eu tô ouvindo, mas é muita coisa. Legal. Agora, o videoclipe, né, esse projeto todo, o que você colocou como contrapartida, né, do seu projeto para a sociedade? A minha contrapartida foi fazer um envolvimento físico lá, né? Inclusive foi a gravação, ser na rua. Eu ofereci lá um café para o pessoal da rua, um café conjunto, né? Todo mundo, cada um levou uma coisa. E aí eu ofereci essa apresentação em contrapartida para que as pessoas vissem ao vivo também e participassem também do registro, né, do videoclipe, né? Então, dá para ver vários desses rostos lá que são memoráveis para essa música, para esse local. Tá. E esse videoclipe, como é que você disponibilizou ele para a sociedade? Na verdade, eu vou lançar ele agora, né? No dia 15 de março agora, eu vou fazer o lançamento dele no YouTube.
Aí eu vou disponibilizar links, né? Vou fazer uma pré-divulgação agora, durante o resto da semana, para falar do lançamento do videoclipe e tal. E eu vou soltar ele agora, né? Nesse final de semana. Ah, que legal. E aí você vai fazer aí uma divulgação, as pessoas vão acessar e tal, vai mandar para alguma emissora, né? Também, eu acredito, né? Ah, legal. A gente sabe que quando a gente é contemplado no primeiro, no segundo a gente, né, se sente mais tranquilo, né? Você pretende, né, você falou que quer migrar, né, quer fazer algum outro projeto, mas você pretende também envolver o pessoal lá da sua região nesse outro projeto? Não, para esse próximo eu acho que não. Você falou de um podcast, às vezes você quer levar pessoas de lá também? A minha intenção do podcast é o envolvimento musical mesmo, né? Ah, tá. Você quer levar a galera da música. Da música, inicialmente. Legal isso. Se eu conseguir dar sequência, eu posso envolver artistas de todas as formas aí. Mas inicialmente eu pensei nos músicos, principalmente por causa da quantidade de música que a gente tem aí, tá assim, né? Calada. É verdade. Muita gente. Vale a pena um podcast para os músicos de Vale, Sete Lagoas, com certeza, né? vale. Tá aí uma boa ideia, né? Eu sempre comento aqui, né, que o pessoal da Casa da Cultura, né, foi muito assertivo, né, e muito profissional, né, na publicação, né, desse edital e inclusive no atendimento das pessoas ali. Eu queria que você falasse sobre isso, como é que foi a sua participação, como é que foi o seu atendimento, se você também se sentiu bem, se você teve alguma coisa que você não gostou. Não, eu me surpreendi um pouco porque eu participei, né, de algumas reuniões que tiveram na Casa da Cultura e achei até que foi muito pouco músico em relação à quantidade de informação que estava sendo distribuída ali, né? Então, eu acho que eles fizeram assim, né, tudo que estava ali no alcance da administração disso aí foi feito. Foi show de bola, né? Foi, com certeza. Eu acho que foi um dos melhores resultados até agora, né? Porque pelo menos no último edital que eu tentei, eu não tive informação de quase nada. Essa a gente teve acesso a muita coisa, a pessoas também que estariam ali para auxiliar, né, de certa trocar forma. Ideia trocar também, ideia. Né? Teve um grupo, né? Então, de várias formas, todo mundo ficou muito bem informado sobre tudo, né? Então, um link lá para baixar os arquivos. Acho que tudo funcionou muito bem em relação à administração aí do projeto. É importante que continue assim também, né? Com certeza. Para que, né, mais pessoas possam participar também. Você conhece mais pessoas também que entusiasmou com isso e vai participar? Conheço alguns músicos e tal, mas você vê que realmente falta chegar ali nessas pessoas, né? Falta realmente chegar até essas pessoas. E outra coisa são essas pessoas que também passaram, né? O podcast também realça isso, né? Mostrar que tem pessoas ali passando com seus projetos. Eu acho que isso é importante, né? Não você se calar, né? E não, pô, se tem algum amigo seu que está aí na área da música, da arte, pô, tá acontecendo e tal. Tá acontecendo. Tem muita gente, parece que se retrai aí e fica, né? Guarda e tal, pô, as pessoas têm que saber disso, tem que tentar, né? Tem, com certeza. Tem que tentar, né? O nome do nosso podcast é Tô Dentro, né? Eu acredito que você deve ter tido uma felicidade muito grande quando você falou assim, meu projeto passou, tô dentro. Muito. Né? No primeiro impacto é incrível, porque você, né, até o momento você só é um concorrente, né? Um concorrente, é só isso que você é. Então, de repente, você passou, cara, é incrível. Aí você faz o primeiro, aí você se anima e... Com certeza. Isso aí foi, né? Isso aí foi um incentivo gigantesco, assim, para a minha carreira, porque, às vezes, pela falta do incentivo, você acaba desistindo, às vezes, você acaba deixando de lançar uma música, por exemplo, aí de repente vem isso aí, é um projeto quase desse tamanho. Reconhecimento, né? Na verdade é um grande reconhecimento, né? Então, se você conseguir fazer o seu trabalho e ainda em cima de uma lei de incentivo, aí, fazer um trabalho e com qualidade, né? Porque aí você pode contratar pessoas, né? Igual o Tato, por exemplo, é um cara incrível nas lentes para filmar. O registro dele ficou assim, incrível do projeto. Então, você conseguir esse recurso através disso é maravilhoso. É muito interessante isso, porque você, principalmente como artista, né, você meio que tem um carimbo ali, né? Falou, eu tô dentro, eu sou uma pessoa também de sucesso e eu posso seguir minha carreira para frente, né? Isso, eu acho que é meio que
como se diz, né? É mais do que um incentivo, gente. É mais do que um incentivo. Você tem que tentar, né? Eu acho que todo mundo tem que tentar. Diego, eu te agradeço, cara, por ter vindo aqui participar conosco, né? Você foi escolhido, né, como videoclipe para participar. Então, acho que a Secretaria de Cultura também deve ter gostado muito do seu projeto, né? Como você foi escolhido, indicado, né? Os outros que participaram também dos outros projetos e não vieram aqui participar do nosso podcast aqui, eu parabenizo a todos eles também, né? Porque, como eu disse aqui no início, né? Nem todo mundo vai estar dentro, né? Porque tem ali um número limite. No nosso caso aqui são 7 pessoas que a gente pôde entrevistar, né? O projeto é limitado a 7 pessoas, então não dava para entrevistar todos. E quem foi escolhido, né? Eu acredito que também fique muito satisfeito, né, em ter participado. E espero que você tenha gostado de participar. Claro, com certeza. Tá? Sucesso para você. Obrigado. Né? E mande o seu videoclipe para a gente também, claro, que a gente quer assistir. Sim, claro. Tá bom? Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu. Tá. Um abraço para você e até o próximo podcast Tô Dentro.